Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui tem uma chamada, parece um clickbait, mas é apenas um resgate de uma informação que talvez muitos não saibam. Então, né, para quem lembra, existia, talvez até exista hoje, eu não sei, né? Teria que procurar, mas existia uma coisa chamada traque, né? E era conhecido informalmente como peido de véia, né? Peido de velha, etc. Basicamente eram algumas bolsinhas de papel no formato daquelas gotas de chocolate Hershey's, né? Vinha uma caixinha com aquilo e você jogava no chão e estourava, né? Então assim, aquilo lá era feito com prata, né? Se não me engano, nitrato de prata, etc. E lembrando disso, alguns dias atrás, né, me veio à memória também aquela teoria da conspiração em relação ao uso da prata para a produção de mísseis, né? No caso, a teoria da conspiração era que cada míssil Tomahawk, lá dos Estados Unidos, teria 15 quilos de prata, né? Para fazer o explosivo. Então, não seria assim como é um dado militar, né? Existe questão de segredo industrial militar. Isso não é uma informação conhecida, de fácil verificação. Mas me faz pensar que talvez faça sentido, né? O boato aumenta, mas não inventa. E ao mesmo tempo, pegando o nosso, como é que eu vou dizer assim, né? A nossa realidade, o momento que a gente vive, existe sim uma tendência, né? De uma grande conflagração a nível mundial, né? Não querendo colocar aqui quem é certo e errado, né? Mas ao meu ver, existem pessoas que se interessam, né, na criação de um conflito para consolidação de poder ou questão de agenda, etc. Basta você ver as resultantes que a Segunda Guerra gerou, né? Tipo, a Segunda Guerra ela resultou na criação da ONU, outras organizações aí supranacionais que hoje visam controlar a nossa vida. E pegando tem um, eu recomendo, né? Se você está disposto a gastar aí, se eu não me engano, acho que é US$ 40 a assinatura mensal. Tem uma publicação semanal chamada Trends in the News, que é produzida lá pelo Gerald Celente, né? É excelente, são aí em torno de 180, 200 páginas de análises, né, sobre eventos, tentando antever, né, fatos antes deles ocorrerem. Então, por exemplo, algumas coisas assim, elas podem parecer óbvias para nós, né? Você tem um pouco né, como que eu vou dizer assim, de bom senso, né? Um senso crítico apurado e tal, mas nem sempre a gente está focado em ficar analisando pormenores das coisas ou, né, vai passar o dia inteiro lendo notícia para tentar prever alguma coisa. E veja, não é uma questão de prever no sentido místico da coisa, né, mas simplesmente olhar as coisas com senso lógico e, se isso acontecer, o resultado vai ser aquilo, né? Então vale muito a pena você assinar o Trends in the News lá do Gerald Celente. Não é uma coisa cara, né? E se você quer usar a informação para tentar antever movimentos, né? Seja do mercado, seja da questão política, econômica, social, vale muito a pena você assinar essa publicação. O Gerald Celente, ele fala sempre o seguinte: quando tudo falha, né? Economia, política, etc., eles te levam para a guerra. Se há essa, né, obviamente a gente percebe que existe sim um declínio da nossa perspectiva de vida aqui no Ocidente, né? Por mais que às vezes o cara, diga, vou embora para a Europa, ou vou embora para a América do Norte, ou para a Austrália, alguma outra coisa assim, né? Esses países eles estão assim num processo de desconstrução muito forte, né? E existe, obviamente, o interesse de desestabilizar esses países para alavancar outros, né? Considerando que existem pessoas que estariam acima de qualquer tipo de identidade nacional,
para elas pouco importa, né? Elas estão apenas ganhando com isso e consolidando mais ainda o seu poder. Então, o assunto, né, de uma conflagração, para não usar a palavra com a letra G, ele é uma probabilidade alta, né? E isso seria uma das coisas que alavancaria, né, aumentaria a demanda por prata física para uso industrial militar, né, para produção tanto da questão de explosivos quanto, obviamente, a parte de eletrônica, né? E ainda nós temos aí a questão, como é que eu vou falar assim, de inteligência artificial, tanto sendo implementada na nossa vida rotineira quanto na questão militar, né? Um drone com inteligência artificial que faria as próprias decisões, né, no campo de batalha, quanto tanques de guerra, né, até a própria questão de robôs humanoides portando armas, etc., né? Não é uma coisa assim muito virtuosa a gente falar que aumentaria a demanda por prata por causa de, né, de uso bélico, mas, né, eu não quero entrar no mérito disso, né, só colocando uma questão de perspectiva, né, que isso resultaria no aumento da demanda por prata. E uma coisa interessante que tem ocorrido é o seguinte: a precificação da prata, a negociação da prata em uma bolsa de metais, está ocorrendo aí uma diferença de $1,50, às vezes $2, né, da prata negociada na Ásia, né, tanto Índia quanto China, porque é negociado na COMEX. E a COMEX, ela, algumas semanas atrás, chegou a ter só 27 milhões de onças, né? Até, deixa eu fazer o cálculo aqui para ver quanto que era isso em quilos, né? Eu já volto. Bom, pronto. Então, isso aí, 27 milhões de onças, daí em torno de 840 mil quilos. Mas assim, nossa, mas 840 mil quilos é muita coisa em prata, né? A produção anual de prata, que vem da mineração, ela é em torno de 1 bilhão de onças por ano, né? Isso daria, então, 27 milhões de onças, daria quase 3% só do que é produzido de prata em mineração. Então, você veja, a instituição que estaria precificando a prata, né, definindo o valor da prata, ela basicamente tem nos cofres apenas, arredondando 3%, né, de prata em relação à prata que é produzida no mundo. É muito pouco para que tenha uma influência tão grande. Essa influência ela vem muito mais da questão de, como que eu vou dizer assim, contexto histórico, praxe, né, costume, mas não exatamente justificaria que né, uma quantidade tão pequena em prata estivesse definindo o preço. Outro detalhe, né, existe aquela questão da conspiração, né, que essa prata não existe, que ela é prata de papel, né, que são, vamos dizer assim, uma barra de 1.000 onças está comigo. Eu emito um título sobre essa barra. Mas aí eu passo a custódia dessa barra para uma outra entidade. E aí essa entidade também emite um título para monetizar essa barra em custódia. Então temos 2 títulos para uma barra. E a coisa vai se estendendo, né, sucessivamente até chegar aí a ter 20 títulos para uma barra. Então talvez, eu digo isso, né, muito claramente, é uma especulação, né, é uma presunção que dessas 27 milhões de onças, 32 milhões de onças que estariam na Comex, talvez seja muito menos, né? Ou seja, em termos de especulação, considerando assim, vou investir em prata porque eu acho que vai acontecer isto, né? Poderia acontecer que a Comex não influenciaria mais a precificação da prata, e aí esse metal então passaria a ser negociado em uma outra bolsa com outros requisitos jurídicos, etc. Não quer dizer que não fosse ocorrer fraude, né, em uma outra bolsa,
Mas isso mostra que existe a possibilidade de você descolar, né, da precificação em dólar e nesse preço irrisório. Vamos colocar anualmente, para cada grama de ouro que é minerado, né, são mineradas 8 gramas de prata, no total, né, que vem da indústria mineral. Então, 1 para 8. Se a gente fosse aplicar esta regra para a prata, ela teria que estar custando 1/8 do preço spot do ouro ali, vamos dizer assim, o contrato, né, de prata. O spot, ele é um contrato de prata. Então o valor que você vê, sei lá, 25 dólares, 24 dólares de uma onça, ele é para um contrato onde são 5.000 onças de prata dispostas em 5 barras de 1.000 onças, com teor mínimo 999, né? Esse é o valor, vamos dizer assim, de cotação que o pessoal fala, etc. Esse é o preço spot. Ah, eu quero a entrega da barra. Aí tem mais taxa, né? Tem mais valor em cima da questão de serviço de entrega, produção da barra e etc, né? Então, o spot ele vai entrar como uma negociação de contrato. Esse spot, só pela lógica de produção do ouro, seria então, você esperaria que a prata estivesse custando 8 vezes, né, 1/8 da cotação do ouro. Pode ser, né, que nem alguém poderia dizer, então, eventualmente o ouro está muito caro. Aí eu não sei, né? Eu acho que não, porque na verdade o ouro, assim, ele tem muito mais negociação da perspectiva monetária do que a prata. Outro detalhe é o seguinte, a prata consumida anualmente, né, vamos dizer assim, das 1 bilhão de onças que são produzidas por ano, tem ainda um déficit, né? No caso, o consumo de prata é muito maior, em torno de 20%. E como é que isso é coberto, né? Através da reciclagem, né? Recuperação, etc. Então, não produz apenas prata a partir da mineração, mas a partir da reciclagem, sucata eletrônica, etc, né? É isso, dessa maneira que o mercado consegue suprir a demanda. Então, a questão de precificação da prata não é simplesmente uma questão de mercado, né? Na verdade, ela deveria estar custando mais por causa dessa demanda maior do que a produção, né? Tanto é que é econômico você extrair prata de lixo eletrônico. Ok, então, entrando no nosso contexto aqui, né? Meu ponto de vista, né? Resumindo, acredito que essa grande compra de prata por países, né? Índia, que ano passado sozinha comprou no mês de agosto 300 milhões de onças de prata e deve estar comprando muito mais, assim, por burburinho que a gente escuta no mercado. China, obviamente, né? Que é um país que está aí né, se tornando um poderio militar e deve sim ter armas avançadas que estão consumindo prata, tanto na questão, né, dos processadores que vão dentro, né, quanto na questão de explosivos. E por que a prata vai em componentes eletrônicos? É importante a gente relembrar isso, porque ela é um excelente condutor de eletricidade. Se você precisa de transmissão rápida e também ela não esquenta de maneira tão rápida assim, né? Você vai precisar de prata para produção de componentes eletrônicos eficientes. Não entrando no mérito ainda de painel solar, carro elétrico, etc., né? Mas só pela perspectiva de uso militar, é provável que esses caras estejam comprando muita prata para suprir essa demanda. E tem um outro detalhe, né? Se confirmar, né, e eu não consigo hoje dizer uma forma de verificar de modo realmente claro que vão 15 quilos de prata por míssil Tomahawk, né? Os Estados Unidos gastou já muita munição, seja resgatando aí conflitos no Iraque, Afeganistão, Síria, né? Afinal de contas, eles estavam lá querendo derrubar o presidente da Síria, e agora nessa questão do conflito aí no leste europeu, e que não tem, como é que eu vou dizer assim, não há uma perspectiva que isso vai
acabar, né? Você não vê ninguém discutindo realmente paz, né? Movimentações por paz. Porque muita gente quer ganhar dinheiro com a guerra, né? Muita gente no sentido, pessoas que estão lá no topo da pirâmide de comando, vamos reconstruir o país, né? Assim como foi feito no Iraque lá, que algumas empreiteiras, né, se beneficiaram da reconstrução do país. Então assim, eu só coloco essa perspectiva, né, como é que eu vou dizer assim, como uma informação a mais, né, para você avaliar. Você pode também ir atrás das informações, de repente a gente pode trocar uma figurinha, mas é o que eu tenho visto assim que está estranho, né? Não faz sentido a bolsa de Chicago com apenas 3% do estoque, né, no caso da produção de mineração de prata, tentar definir preço, né? Quem está com uma perspectiva de uso desse metal para a questão industrial, indústria bélica e talvez indústria de tecnologia, que a gente ainda não sabe exatamente quanto de prata vai para produzir esses robôs, né, para diversos fins, né? Não é assim exatamente uma informação clara, né? Provavelmente vai sim impulsionar. Eu não acho que inteligência artificial é uma coisa que vai passar. Isso está vindo com muita força, né? E não vai passar. Na verdade, muitas funções do ser humano, assim, eles vão tentar tirar isso das pessoas, né? Afinal de contas, a gente já sabe como é que é a mentalidade dessas pessoas lá, né? Que dominam a nossa vida de modo direto e indireto. Mas a perspectiva de uso militar, perspectiva de uso tecnológico ainda em tecnologias que não estão bem claras, são coisas que devem impulsionar a precificação do metal. E essa regra de 1:8 do ouro e prata mostra que tem sim uma assimetria, né, que seria provavelmente, vamos colocar aqui 10 vezes o que seria o correto na cobrança, né, de um contrato de uma onça de prata. Então, ela deveria estar ali perto dos $250 pelo menos. Mas tem mais um detalhe, né? No caso, o que esses $250 comprariam, né, quando isso ocorresse? Então, assim, são tempos de mudanças, né? Nós vemos assim, estamos vivendo mudanças de paradigma. Não quero me alongar muito no assunto, assim, até gostaria de fazer outras reflexões, mas isso fica para uma outra hora. Só quero chamar a atenção assim que vivemos a possibilidade de uma escalada em conflitos, né, a nível global. Poderia ocorrer um impulsionamento do mercado em relação, né, ao uso bélico, ao uso de tecnologia. E é aquela coisa, né? Se você quer participar disso, né, você acredita que isso pode ser um estopim para uma valorização do metal, você tem que estar com ele na mão, né? Eu não acho que um contrato de prata de uma bolsa em outro país me dá muita garantia que eu vou poder me beneficiar da apreciação do metal, né? Se não está na tua mão, não é teu, né? Então, se certas coisas começam a se tornar muito imprevisíveis, é possível que eles fechem as bolsas. Basta você pesquisar quando ocorreram, né, declarações de guerra, etc., pânico, né? As bolsas deixam de funcionar, né? Na própria crise de 29, se eu não me engano, a bolsa de Nova York ficou 2 semanas fechada, né? Então o cara não vai conseguir tirar o dinheiro dele. Ele pode até tirar depois, né? Mas naquele momento ele não conseguiu. Ou um outro exemplo, né? O cara está comprado em alguma ação e de repente a ação começa a cair e a bolsa fecha. Aí você não conseguiu mais fazer a operação ali e, né, não pode ter perdido, pode ter deixado de ganhar, não importa, né? Obviamente que ter prata física, negociar prata física não é da mesma forma que você vai negociar num clique, né? Isto pode ser de longo prazo, né? Todavia, eu não vejo chances assim de ocorrer uma depreciação do metal, etc. E na nossa realidade brasileira, não adianta. O metal ele vai ser precificado na nossa realidade brasileira, né? O Brasil não produz prata na forma de mineração. Existem reciclagem, aí diversos entes no Brasil fazem essa questão aí, né? Mas eles não vão negar a realidade da questão tributária, né? Era isso, né? Então eu agradeço a tua atenção.
se você tiver interesse, né, de repente não quiser é, assinar lá, eu recomendo assinar o Trends in the News, né? Mas qualquer coisa, entre em contato comigo para trocar uma figurinha sobre isso aí. Eu realmente recomendo, acho que vai ajudar bastante, né? Você ter assim informações que vão te ajudar em tomadas de decisões estratégicas na sua vida, né? Não é uma coisa assim imediata, mas você já consegue prever movimentos. Então, no nosso caso do Brasil aqui, né, fica difícil você ter uma perspectiva de melhora, obviamente, né? É, Todavia, se você deseja tomar uma decisão, né, que seja se mudar do Brasil, qualquer outra coisa, aonde investir, né? Acho que essa aí é uma publicação boa para você ter um levantamento assim de perspectivas sociais, econômicas, políticas que vão te ajudar a tomar uma decisão. Eles não dão conselho de investimento, assim como eu não estou dando um conselho de investimento, né? Só estou passando assim uma perspectiva minha, né? Compartilhando assim alguns pontos de vista. Então era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço o tempo e até breve. Tchau, tchau.